Olá, meu nome é Adriana Buzelin e esse é o programa Vidas em Cenas. Vidas em Cenas é um programa que visa mostrar para vocês uma sociedade invisível, aquelas pessoas que fazem parte da sociedade, mas são realmente invisíveis e realmente a maioria. São causas sociais interessantes, pessoas que fazem projetos legais. Esse é o Vidas em Cenas e espero que vocês gostem. Hoje, na estreia do Vidas em Cenas, eu trouxe a multitalentosa e multifuncional artista Janice Pires. Ela vai falar um pouco para a gente de como que é a arte-terapia e todos os seus projetos. Bem-vinda, Janice. Obrigada. Muito bom ter você aqui na estreia do programa, não poderia ser melhor. Oh, que bom, o prazer é todo meu. Fico muito feliz. Me diz, como que surgiu a arte em sua vida? Então, a arte surgiu na minha vida ainda bem criança. Por uma questão da tradição mineira, né, da nossa criação mineira tradicional, minha mãe me colocou nas aulas de balé e de piano com 7 anos de idade. E eu dei continuidade. Sempre fui apaixonada pela dança, pela música clássica. E isso desenvolveu muito a minha sensibilidade. Então, algumas artes surgiram depois, como por exemplo a pintura. Mas eu digo que a arte hoje permeia todas as áreas da minha vida, inclusive as áreas que não são arte propriamente dita, né? Mas eu vejo a música com cor, eu vejo a dança com formas e música e tá tudo misturado. É lindo isso, e a arte é uma coisa hereditária, né? Veio de família, né? Verdade. Verdade. Está nas veias, né? Mas que bom. E é muito importante a gente ver esse projeto da arte, porque ela está tão esquecida pela sociedade, né? Sim. Ou esquecida ou interpretada, às vezes, de formas diferentes do que eu enxergo a arte. Porque eu enxergo a arte como um instrumento de edificar o que o ser humano tem de melhor e não de relatar o que o ser humano tem de pior. Sim, é verdade. Então eu não falo que a minha arte é uma arte política, por exemplo. A minha arte é uma arte que busca a beleza, sim, que busca a estética, mas sem a pretensão de muita técnica acadêmica. É de uma forma mais orgânica, né? É de uma mais forma intuitiva, livre, né? intuitiva e sensorial. Entendi. Como é a minha pintura, né? A minha pintura é liberta. Quase não uso as cerdas do pincel, eu uso vários meios que me dão mobilidade, eu danço com as minhas obras, eu jogo tinta, tiro tinta. E eu falo que a gente aprende a construir pelo excesso, mas nunca pela falta. Isso é muito importante, né? Porque é se dar de uma maneira total, né? Você se dedicar como um todo àquilo que você está fazendo. E acho que a expressão, ela vem muito maior dessa forma, né? A expressão artística, ela se desenvolve de maneira maior, né? Porque a gente tem que aproveitar o erro, né? Então eu penso que na arte a gente se permite errar e transformar o erro em uma nova obra. Então se cai um pingo de tinta num lugar errado, eu transformo aquele pingo em vários pingos e a obra vai se completando e vai se recriando continuamente, né? Tanto na pintura individual quanto na pintura coletiva, que é o que eu trabalho como arte-terapia. E esse processo de arte-terapia, como que foi a sua formação para chegar a desenvolver esse trabalho de arte-terapia? Então, eu sou muito autodidata. Pelo fato de eu ter uma experiência diversa em várias áreas da arte, como a dança, o folclore brasileiro, né, as minhas pesquisas no folclore do mundo, a própria pintura, a música, o piano. Então eu fui percebendo uma forma de ensinar que era a minha forma de aprender de uma forma integral. Então eu trabalho muito pelo estímulo. Pessoas que às vezes nunca pegaram no pincel, elas podem pintar. Né? Quando eu estou num trabalho terapêutico, por exemplo, com as mulheres lá do Canar, né? que eu quero falar um pouquinho para você, muitas delas nunca tiveram experiência com nenhuma forma de arte. E de repente elas se veem pintando um painel de 3 metros de comprimento coletivamente,
a partir de alguns traços do cubismo e do aproveitamento mesmo das criações umas das outras, uns dos outros. Então é uma construção coletiva onde a gente aproveita o acaso como parte do processo. E Janice, me conta, como que surgiu esse projeto seu de voluntariado da família de Caná? Como é esse trabalho da família de Caná? Então, eu sempre tive uma relação muito grande, muito forte com as causas do feminino, não do feminismo, porque o feminino faz parte de todos nós, homens, mulheres, crianças, em formação, né? Porque eu dei aula de dança do ventre uma vida inteira, né? E de técnicas de outras danças que trabalham muito essa coisa do corpo feminino, do quadril, do gestual, dos movimentos circulares, né? Que são muito femininos, né? Essa coisa cíclica, né? Da terra. E quando eu conheci a proposta da família de Caná, que é uma instituição séria, que se preocupa em cuidar de pessoas em tratamento de dependência química. Cuidar fisicamente, moralmente, socialmente e espiritualmente. É uma instituição católica, né, fundada pelo padre Osvaldo. É um senhor hoje com quase 90 anos, com uma energia invejável, que mantém uma fazenda com dezenas de homens em tratamento. É uma comunidade terapêutica, eles plantam, eles trabalham muito a questão da espiritualidade, além dos programas de ajuda, né, os programas de 12 passos. E a comunidade feminina veio em seguida, porque ele não tinha como negar o acolhimento das mulheres. Sim. E as mulheres, elas são dependentes químicas? Elas estão em fase de tratamento? Elas buscam a comunidade voluntariamente como uma última alternativa e uma última saída para conseguirem se curar da dependência química. Se curar não, né? Mas se libertarem, né? Entendi. E aí, como que entra esse processo da arte com o resgate da autoestima dessas mulheres, da liberdade mesmo de escolha, né? De se tornar livre novamente, porque é uma prisão a dependência química, né? É muito bonito e muito gratificante, porque na maioria delas é a primeira vez que elas têm um contato real com a arte. Então, quando a gente associa a música, o relaxamento, o contato com a argila, a criatividade delas, né, vai aflorando. Além disso, a gente trabalha de uma certa forma com o social, né, a questão do convívio, né, da tolerância, né? Então, que nos últimos tempos está tão raro, né? Porque as pessoas estão tão intolerantes, tão sem empatia, né? E é uma coisa assim muito importante para a sociedade e para as pessoas, serem mais humanas, né? Serem mais, né? Terem mais empatia pelo próximo, entender se colocar no lugar do outro. A gente está enfrentando uma época de muito julgamento, né? E lá é diferente, né? A maneira que se conduz, né? Esse resgate pela arte. Porque por meio da arte elas se ressignificam como identidade que elas têm, né? De mulher, né? De mãe, de esposa, de trabalhadora. Porque elas deixam tudo lá fora para poder se curarem, né? Por dentro da dependência. E a arte talvez seja o instrumento mais próximo que elas têm de trabalhar a criatividade e o autoconhecimento sem julgamento e sem culpa. Então ela vem muito para poder trazer não só a autoestima, que você falou, mas para elas aceitarem a perfeição dentro da imperfeição. Entendi. Então quando uma delas, por exemplo, tenta construir uma máscara de cerâmica,
E ela começa a se irritar porque os traços da máscara não estão ficando como ela gostaria que ficassem, com a expressão perfeita que ela enxerga por fora que tem que ser. A perfeição, a busca da perfeição, o estereótipo da sociedade. Aí vem o meu trabalho de intervir, né? Por que não? Uma máscara com características não perfeitas, porque às vezes é exatamente na sua forma imperfeita de fazer que para mim que estou de fora vive a beleza. Exatamente, porque a beleza ela não está na perfeição, ela está na aceitação, na sua aceitação. E as diferenças elas só agregam, né? Exato. E só constroem. E você aceitar que tudo é perfeito e ter que viver dentro desse padrão, isso é sofrimento. Exatamente. Né? Então, essa desconstrução desse estigma, né? E desse estereótipo muda completamente tudo, né? Elas se verem livres, né? Então, muitas vezes elas têm uma resistência. Eu nunca desenhei, tá horrível o que eu tô fazendo. E eu não permito que elas falem isso. Porque eu falo, não está horrível. Tudo que vocês fizerem aqui, aos meus olhos, vai estar lindo. E vamos repetir umas para as outras. E elas fazem também a experimentação da arte pelo viés do coletivo. Sim. Porque quando a gente está se curando, a gente tem que entender que nós somos seres coletivos, por natureza. Então, o mais bonito é que o processo de uma começa de uma forma instintiva e naturalmente a interferir positivamente no processo da outra. É porque, na verdade, qualquer processo numa sociedade, e também até de cura ou eu sou mergulhadora, e como mergulhadora a gente entende que a gente precisa um do outro para crescer, precisa um do outro para sobreviver. Dentro da água, você precisa do próximo, do seu companheiro que está do seu lado, para você conseguir guiar dentro do mar e tudo mais. É a mesma coisa na vida, nós precisamos um dos outros para crescer, né? Aí é muito bonito como que a arte estabelece esse elo. É uma arte como veículo de inclusão social, né? E de libertação e de aceitação das diferenças. E da afetividade também. Sim. Porque por meio do que elas fazem, elas conseguem exprimir aquilo que elas não conseguem verbalizar. Então, numa visita de um filho, né, de um parente muito amado, ela às vezes ofereceu uma arte que ela fez com um gestual de amor, né, e de carinho, ou uma poesia, e isso tem um significado para elas muito maior do que se elas tivessem que apenas verbalizar. Eu acho que a melhor forma de explicar o que é a arte dentro de um processo terapêutico é a fala delas próprias. Quando elas escreveram textos para mim explicando o que representa a arte para elas lá dentro. E o mais bonito é que o maior significado da arte para elas é um resgate do interior de cada uma, da própria infância, da relação delas com os filhos, que legal. Com o externo, com o alimento. Essa coisa do alimento veio muito forte com a cerâmica. Então, elas remetem ao que existe de melhor e ao que existe de pior dentro delas, e a melhor forma de trabalhar tudo isso quando elas trabalham a arte. Muito lindo. E eu realmente espero que a sociedade, que os gestores participem e apoiem mais projetos como este. É necessário fazer políticas públicas para que isso aconteça mais vezes, né? É um resgate de cidadãos, né? É o que a gente mais precisa agora. A Janice, fiquei muito feliz de ter você como estreia no programa, no Vidas em Cenas, né? Mostrar esse trabalho super bonito que você desenvolve e espero que vocês gostem bastante desse programa. Ele é o primeiro programa da série, virão outros. Espero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. Virão outros, muito mais. Não esqueça de acessar a revista digital Tendência Inclusiva, falando sobre inclusão social e aceitação das diferenças. E não esquece também de acessar o canal Viver Eficiente, valorizando as diferenças. Muito obrigada e até a próxima!